por Moisés Davi. Como não desertar da fé? Em Efésios 4, 17 a 18 diz: Não andeis mais como andam também os outros gentios, descrentes na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Como é que alguém se separa da vida de Deus? Como é que você pode se separar da vida de Deus? Como podemos analisar este versículo? O que significa? Como é que você pode se separar de Deus? Isso acontece quando você se separa da palavra, porque Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, a palavra. O Verbo significa palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, de 1 a 14. Quando é que você se separa da palavra? Fica separado do Senhor. Quando negligencia a palavra e negligencia Deus. No caso de pessoas que desertam da fé, o seu entendimento fica entenebrecido porque rejeitam a palavra. Então o diabo substitui a palavra, diz-lhe mentira, e elas acreditam nas mentiras em vez de na palavra, e acabam ficando tão terrivelmente endurecidas que elas ficam totalmente insensíveis. Portanto, é a palavra que determina se você está perto de Deus ou separado dele. Está relacionado com a palavra, com o fato de você viver na palavra ou não. Isso o que está errado com muitos cristãos tradicionais. Eles raramente leem a Bíblia ou examinam a palavra. Pode ser que faça uma pequena leitura devocional diariamente ou algo assim, mas a maioria nem sequer faz isso. Eles dependem totalmente do culto de domingo na igreja para obter toda a palavra que precisa para a semana. Bem, não há dúvida que a palavra para os fracos e via das regras, é uma palavra bem aguada. De maneira nenhuma é o suficiente para a semana inteira. É como esperar que uma refeição dê para toda a semana. Eles não fazem isso com seu corpo. Assim, os alimentam 3 vezes por dia. Então, quando se separam da palavra, as pessoas dão as costas a Deus. Elas ficam separadas da vida de Deus quando perdem a fé na palavra ou ficam separados dela. O que é a vida de Deus? Jesus disse: as palavras que vos disse são espírito e são vida. João 6,63. A vida de Deus é isso, a sua palavra. É ela que nos dá vida, comida, alimento, força, saúde espiritual. Se alguém corta a palavra da sua vida, é como se cortasse o seu alimento, a sua nutrição. Muitos cristãos são fracos, nunca amadurecem espiritualmente, ainda são bebês, são sempre superficiais espiritualmente e até desertam da fé. Eu estava tentando imaginar o que acontece que leva essas pessoas a ficarem completamente separados e desertam da fé, que elas acabam ficando completamente insensíveis e endurecidas. E pensei imediatamente naquele versículo: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, havendo perdido todo o entendimento. Em Efésios 4, 18 e 19. Mas o que é que isso significa? E como é que chegam a esse ponto?
Como é que ficam sem convívio com Deus? Como é que o separam de sua vida? Não quer dizer que não estão salvas, mas ficam separados do convívio com o Senhor. Como? A palavra. Elas negligenciam a palavra, se afastam da palavra. Eu estou convencido que a resposta é a palavra. No princípio era o Verbo, a palavra. E o Verbo era Deus. Em João 1:1, a vida de Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia! Então, o que significa separados da vida de Deus? O que é a vida de Deus? Quantos outros versículos será que podemos encontrar que relacione a palavra com vida? Jesus também disse: eu vim para que tenham vida. João 10, versículo 10. Esse é um bom versículo. A palavra veio para que tenhamos vida. Como obtermos a vida? Através da palavra. Jesus. Jesus é a palavra. É a sua palavra, tanto a do passado como a palavra do presente. Ela é vida. Outro versículo é: desejai afetuosamente como meninos recém-nascidos o leite da palavra, não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Pedro 2:2. É como um bebê que necessita de leite da mamãe para viver. Sem a palavra morreremos espiritualmente. O que é que nos traz vida? Que nos dá vida proveniente de Deus? A palavra. Quando alguém negligencia a palavra, está negligenciando a vida que Deus dá, porque a palavra é a vida. Ele é a palavra e a palavra é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. A palavra que eu vos disse são espírito e vida. João 6, 63. Ela é a semente que gera o fruto, um novo bebê, nascido em Cristo. Quando semeamos a palavra, o que colhemos? Colhemos as almas, novos filhos de Deus. Isso, sem sombra de dúvida, é vida, exatamente como quando se dá a luz ao neném. O pai semeia a semente, a mãe nutre e lhe dá a vida. O que é a semente? O que é que a semente faz? Ela gera vida. A semente é comparada com a palavra e a palavra com a semente, sendo de novo gerados, não de sementes corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. Dando continuidade à mensagem sobre a palavra por Moisés Davi. A palavra, ela é a semente, e a semente é a palavra. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se ele morrer, ele dá muito fruto. João 12, 24. Ou seja, gera vida. A semente, a palavra gera vida. Então, se os cristãos ficam separados da palavra, ficam separados da vida espiritual do Senhor, porque Ele é a palavra. Ficam, por assim dizer, separados da vida de Deus, da sua centelha espiritual, vivificadora. A palavra é vida. Esse versículo sempre me impressionou. As palavras que eu vos digo são espírito, são vida. João 6, 63. Imaginem, são espírito, são vida.
As palavras de Deus são coisas reais. É impressionante. Elas são espírito e são vida. São essas coisas que não podemos ver, que não podemos tocar, mas sem elas nós estaríamos mortos, totalmente mortos espiritualmente. E sem a palavra, os que voltam atrás na fé morrem completamente, perdem a vida. A ciência ainda não compreende a vida. 5 minutos depois que alguém morre, a pessoa ainda está toda lá. Física e materialmente, está tudo lá. Mas há alguma coisa que desapareceu, que não pode ser visto, nem sentido, que não tem peso. Até pesam corpos logo depois das pessoas morrerem e não houve nenhuma variação de peso. É simplesmente uma centelha, algo elétrico, uma vida, o espírito que dava vida a esse corpo e que desapareceu, o espírito e a vida. E sem a palavra, que é o espírito e é a vida de Jesus, as pessoas ficam sem ele, sem o convívio dele, sem a palavra e também mortas espiritualmente. Eu estou convencido de que voltam atrás porque se afastaram da palavra. Eu não acredito que teriam abandonado a fé se vivessem na palavra. Não poderiam ter abandonado a fé, porque estariam repletos da vida de Deus, a palavra. E é por isso que devemos memorizar, estudar a palavra e simplesmente nós nos enchermos tanto com a palavra ao ponto de não podermos nos distanciar dela. Lembrem-se do que Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6,63. Jesus é a palavra, ele é o espírito e a vida, e é necessário que você tenha uma dose dele todos os dias e que se alimentem bem, bebam bem, tenham um banquete da palavra, da mesma forma que vocês precisam comer para terem forças físicas. Você tem que comer, tem que beber a palavra para ter força espiritual. Eu acho que é assim que muitos cristãos ficam tão separados da vida de Deus, negligenciaram a palavra, ficaram separados da palavra. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Os que desertam da fé, se afastam do Senhor, eles não perdem a salvação, mas seguem de longe, como Pedro, ao ponto de até negá-lo, como Pedro fez. Veja João 18, versículo 25 e Mateus 20, 58. Eu acho que esse é o segredo. Eu estava tentando decifrar o que será que leva essas pessoas a começarem a voltar atrás. O que é que os faz esfriar? A Bíblia prediz que no tempo do fim o amor de muitos se esfriaria. Veja em Mateus 24:12, o fogo se extingue, a chama se apaga, elas esfriam, elas ficam frias. O que é que abastece o fogo? O que é que abastece a chama? É o combustível. E o que é o combustível? É a palavra, certo? É a palavra que faz o combustível. É a palavra, certo? É a palavra que traz a vela da luz, que faz a nossa vela da luz, que abastece nosso fogo.
Ela é o combustível que dá vida a esse fogo, que seja parafina, da vela, gasolina, querosene. Ela é o combustível que abastece a chama. Quando elas ficam sem um combustível, como as 5 virgens loucas que ficaram sem o azeite, veja Mateus 25, versículo de 1 a 13. O fogo apagou-se, a luz apaga-se, acaba ficando na escuridão, separados da vida de Deus, do combustível da palavra, do Espírito, ficam separados da vida de Deus. Separados dela, ficam entenebrecidos no seu entendimento. O fogo apaga-se, porque não o abasteceram com o combustível da palavra, que é Jesus, o Espírito e a vida. A palavra é todas essas coisas. A palavra é Jesus, a palavra é Deus, a palavra é Espírito, a palavra é vida. E sem Jesus, você não tem Deus, não tem o Espírito, não tem a vida. Estão mortos. A chama se apaga exatamente quando acaba o azeite, o combustível. O fogo apaga, acaba o calor, fica frio, insensível. E é uma sequência típica. Estes versículos parecem resumir a coisa toda de uma simples maneira. O entendimento fica entenebrecido, fica distante, ficam separados da vida de Deus. O que significa separados? Afastados. É como se eles se tornassem estranhos para o reino de Deus, estrangeiros, desconhecidos. Se são salvos, ainda são membros do reino, ainda são filhos de Deus, mas são filhos pródigos, que foram embora, deixaram o Senhor, deixaram a palavra, em um país distante, e eles ficam afastados da sua própria família, da sua casa, do seu pai, do reino de Deus. É importante alimentar sua alma. Você tem que se alimentar espiritualmente, senão a sua alma vai sofrer. Se você não alimenta o seu espírito, ele vai morrer. Você tem que continuar se alimentando espiritualmente, ou se alimentando exatamente como acontece com um bebê. Você tem que ter a vida, senão o estilo da vida morre. Tem que ter a vida, senão a vida morre espiritualmente. No momento em que você começa a negligenciar o Senhor, a negligenciar a sua palavra, estão destinados à autodestruição, ficam destinados a isso. Vai nessa direção. Ficam programados para isso. É algo automático. Eu vou te contar. É perigoso. É perigoso negligenciar a palavra. No momento em que você começa a não ter e nem ligar mais e não dar mais lugar para a palavra na sua vida, você está ficando ocupado demais. No momento em que você perde a confiança na palavra, por ser insincero e estar com o coração dividido, e porque ela o ofendeu e você não gosta, começa a correr perigo. Veja Tiago 1, versículo 8. Deus às vezes nos faz passar por grandes provas. Lembra-se de quando ele pôs Abraão à prova? Ele enviou a sua palavra a Abraão: vai, sacrifica Isaque. Poxa, isso aqui foi uma prova. Isaque era a descendência que Deus lhe prometera.
o filho da promessa, o filho do milagre. Deus queria ver se ele ainda ia acreditar nele e por sua palavra acima do seu filho, até mesmo acima do cumprimento da palavra, até mesmo acima dos efeitos da palavra. Não se pode sequer pôr o fruto da palavra acima da própria palavra. Sem a semente, nunca teria havido a nova vida, nunca teria havido o fruto. Sem a seiva, a árvore morre. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E ele é a palavra. Sem a palavra não existe nada. Sem a palavra não existe espírito, não existe vida, não existe poder, luz, calor, fruto, nem nada. E você é totalmente derrotado ao primeiro ataque do inimigo. Você fica pensando como é possível as pessoas virarem as costas para Deus e desertarem? Como é possível elas falharem e voltarem atrás? É porque não eram verdadeiramente seguidoras da palavra, não construíram a sua casa na palavra, tinham o alicerce errado. Na verdade, nem tinham um alicerce, só areia. E quando a tempestade veio, a sua casa caiu, porque não estavam construídas sobre a rocha. Vê Mateus 7, versículo 24 a 27. Quem é a rocha? É Jesus. A rocha é o firme alicerce da palavra. Louvado seja o Senhor. Ele é a palavra. E se você não segue a palavra, não tem um alicerce, não segue a palavra, não segue a Deus, portanto não tem um alicerce, porque Jesus é a palavra. E se não está na rocha, cai. Eu aposto que todas as pessoas que voltaram atrás são fracas na palavra, não viveram verdadeiramente na palavra. Eu aposto que vai notar que os cristãos mais fortes de hoje são aqueles que realmente conhecem a palavra profundamente. Elas são fortes porque realmente têm fé na palavra, vivem na palavra. Mas eu aposto que você vai ver e eles mesmo confessarão que cada um que retrocederam são fracos na palavra ou conhecem pouquíssimo ou nada da palavra e não estão verdadeiramente imersos na palavra. Não é um bom estudante da palavra, não vivem na palavra, não faz o que a palavra diz. Veja em Tiago 1, de 21 a 25. Portanto, esse é o segredo, a palavra. O segredo do poder, da vitória, do triunfo, da frutividade, do fogo, da vida, do calor, da luz, da liderança e de tudo mais é a palavra. E a falta dela é o segredo da deserção, do fracasso, da tristeza, da frieza, da escuridão, da fraqueza, da morte espiritual. Sem a palavra, cristãos fracos, os que desertam da fé, nunca deram ênfase à palavra, nem lhe deram prioridade. Na verdade, eles nunca amaram, nem adoraram a palavra. Não há nada de errado com adorar a palavra é Jesus. Ele disse que engrandeceu a sua palavra acima do seu nome. Salmos 138, versículo 2. A palavra de Deus, a palavra é vida. Elas são as suas palavras. A palavra do Senhor e o Senhor é a palavra. Então, não há nada de errado em adorar a palavra ou amar a palavra e viver na palavra. Porque Jesus é a palavra,
Ele disse que as palavras que vos digo são espírito e são vida. João 6,63. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui está a palavra de novo, e a vida. João 14, versículo 6. Jesus é a palavra é Jesus. Se você não continua se alimentando dela, absorvendo na sua vida, coma a minha carne. Como ele disse, coma a minha carne, beba o meu sangue. Veja João 6, 53 a 58. Nunca sobreviverá espiritualmente. Vão voltar atrás. Portanto, é isso. É por isso e por esse motivo que as pessoas desertam da fé. Em primeiro lugar, se afastam da palavra. E quando se afastam da palavra, ficam entenebrecidas no seu entendimento e depois se separam da vida que Deus dá, que é a palavra, porque a rejeitaram. Se você não ama a palavra, se você não gosta da palavra e não acredita nela, é como se a rejeitasse. Como costumávamos dizer, você acredita na Bíblia tanto quanto a lê. Você acredita na palavra tanto quanto a lê. A vive, a pratica e a obedece. As pessoas que desertam da fé não fazem isso. Então ficam fracas espiritualmente. Perdem a vida que Deus dá, o fluxo da vida. Não bebem, não comem, não vivem nela, nem são fortalecidas por ela. Portanto, ficam entenebrecidos no seu entendimento. Nem conseguem entendê-la, mas ficam só. Não é triste? Nem sequer conseguem entender mais a palavra. Ficam cheias com as mentiras do diabo. É muito triste. É um outro. Elas ficam cheias com as mentiras do diabo e um outro. Ou você está repleto com a palavra, com a verdade de Deus, ou com as mentiras do diabo e com as trevas. Elas acabam por ficar tão frios que perdem todo o sentimento, nem têm mais sensibilidades, ficam com a consciência endurecidas e o coração endurecido. E é muito perigoso ficar assim, porque o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Está no Provérbio 29, versículo 1. As pessoas que voltam atrás são muitas vezes um testemunho contra o Senhor, com a vida que levam, mas se dizem acreditar nele. Elas geralmente não estão seguindo nem obedecendo a palavra, não importa quanto digam que pensem nela. A palavra diz: sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Tiago 1, versículo 22. Não só tem que lê-la, ouvi-la e dizer amém, mas tem que obedecer a ela, tem que cumpri-la para provar a sua fidelidade e lealdade e fé nela. Sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Caso contrário, você será como um homem que construiu a sua casa sobre uma areia. E, quando vieram os tempos difíceis e sopraram os ventos da adversidade e da perseguição, ela foi destruída. Provavelmente tem gente que pensa, bem, é difícil acreditar que uma coisa tão insignificante como negligenciar a palavra pode me fazer desertar da fé. Mas o problema é exatamente esse. Consideram isso
uma coisa insignificante, em vez de a coisa mais importante de toda a sua vida cristã. Ah, não é assim tão importante? Se eu não ler a Bíblia, não importa, desde que eu siga a multidão e esteja a par de tudo, desde que eu saia para evangelizar, mesmo que eu não leia, pelo menos dou às outras pessoas. Nada disso. Isso não é o suficiente. Só a palavra pode manter você. Portanto, esse é o segredo. O segredo da vitória, o segredo da derrota, o segredo do sucesso, o segredo do fracasso. Tudo depende da forma como tratamos a palavra e de como vivemos nela e dela, ou se tentamos viver sem ela. O segredo é esse. Eu aposto quanto você quiser que cada uma dessas pessoas que desertam da fé confirmariam que o seu fracasso, sua derrota, sua queda se deve ao fato de terem negligenciado a palavra, a sua falta de confiança na palavra, dúvidas sobre a palavra, desobediência da palavra, por renunciarem à palavra e finalmente acabarem renunciando tudo. Aqueles que desertam da fé também renunciam tudo. Renunciam a palavra, ao Senhor, a vida, a luz. Voltam atrás, viram as costas, renunciam à casa do Pai. Renunciam e abandonam tudo. Renunciam a tudo, mas no sentido errado. Abandonam o arado no campo. Olham para trás, ficam completamente derrotados, desertam da fé, renunciam a tudo, voltam à poça da lama, à pocilga, ao vômito, ao lixo, à sujeira, ao atoleiro da sua vida anterior. Veja Lucas 9, versículo 62, 62. Segundo de Pedro 2, 21 a 22. Renunciam a tudo que o Senhor tinha lhe dado e voltam ao rudimento mísero e asqueroso do mundo. Vê Gálatas 4, versículo 9. Para Deus tornou-se mendigos. Ficaram espiritualmente pobres, totalmente por fora. É tão difícil voltarem para o Senhor. É muito difícil. É bem mais difícil do que quando ficaram salvos. E tendo uma vez provado das coisas celestiais, como dizem Hebreus, parece quase impossível que algum deles cheguem a arrepender-se, visto que as rejeitaram. Tiveram-nas, mas se viraram as costas a elas e a rejeitaram. E é ainda mais difícil para essas pessoas voltarem. Vê Hebreus 6, versículo 4 a 6. Que Deus nos ajude e que Deus nos ajude em nome de Jesus. Ajude esses coitados, Senhor. É tão difícil para eles. Eles são tão fracos, porque são fracos na palavra. Não foram realmente fortalecidos pela palavra, doutrinados com a palavra, cheios dela. Não beberam a palavra, não se banquetearam com ela, nem viveram nela. A palavra não foi para elas a sua vida, a sua força, a sua saúde, como foi para o rei Davi. Ele fala tanto sobre a palavra. Era dela que ele tirava suas forças, a sua vida, a sua sabedoria, seu poder, sua vitória. Veja em Salmo 119. É isso que está errado com muitos cristãos, Senhor. Eles negligenciam a palavra, estão passando fome por falta da palavra. Recebem umas migalhinhas no domingo e passam fome o resto da semana.
ficam cada vez mais fracos, até serem derrotados pelo mundo. Colocam seu dinheiro em saco furado. Veja Ageu 1, versículo 6. E a sua colheita em celeiros, que não valem nada, porque negligenciam a vida, a luz, a força, o poder, a única esperança de vitória, que é a palavra de Deus. Jesus, ajude esses pobres desertores de alguma forma a voltarem para a palavra. Você, às vezes, os deixa voltar à lama, Senhor, ao chiqueiro, para chafundarem na lama e no vômito, só para deixá-los enjoados, para verem que não é por aí. Depois disso, qualquer coisa vai parecer boa e vão ver que saíram da sua vontade, se afastaram de você, do convívio que tinham, ficaram separados da vida que você dá, ficaram com as suas mentes entenebrecidas e muito endurecidos de coração. Ó Jesus, ajude-os. Você está implorando que voltem. Eis que eu vos desposarei, filhos rebeldes. Jeremias 3, versículo 14. O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, versículo 37. Você lhe suplica, lhe implora, você chorou por Jerusalém, você disse: quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha junta os seus pintinhos, e você não quis. Mateus 23, versículo 37. Você chorou por Jerusalém, sabendo que ia ser destruída dentro de apenas alguns anos, toda a sua população dizimada e muitos crucificados, de modo que o fim deles foi ainda pior do que o começo. Senhor Jesus, ajude-os de alguma forma a voltarem para o Senhor, a darem meia volta, a se arrependerem, a terem uma metanoia, mudarem de vida, voltarem de verdade para você, Jesus. Desta vez, Senhor, cientes de que não há nenhum lugar para onde irem. Só Tu tens as palavras da vida eterna. Em João 6, versículo 68, para quem irão? Ajude-os a descobrirem que não há ninguém para que possa ir, mas nenhum lugar para onde irem, a não ser voltarem para o Senhor e a sua palavra. Traga-os de volta, Senhor, no nome de Jesus. Tem misericórdia, tem misericórdia. Traga-os de volta para a sua palavra. Amém? Você se afastou de Deus? Você se afastou da sua palavra? Você acha que está ficando separado da vida de Deus? Se foi assim, Ele o perdoará e terá misericórdia de você, se você fizer essa oração sinceramente. Querido Jesus, por favor, me perdoe por negligenciar você, por negligenciar a sua palavra. Encha-me com seu Espírito Santo. Me ajude a ser fiel em ler, obedecer a sua palavra, viver para você, falar aos outros do seu amor. Amém? Que Deus o abençoe e o mantenha na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.